Todo mundo fala que o investimento em ações é um excelente investimento para o longo prazo, pensando em 10, 20, 30 anos. Mas será que é mesmo? O que será que aconteceu com quem investiu em ações pelos últimos 20 anos? Eu separei aqui alguns exemplos de quem investiu R$100 nas ações de Itaú, Oi, Vale e Petrobras no dia 1º de janeiro de 2000 e estou mostrando aqui agora para vocês nesse vídeo quanto de patrimônio você teria, quanto de retorno você teria caso você tivesse segurado todas essas ações até hoje. Quer saber mais? Vem comigo! Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar quanto de retorno você teria caso tivesse investido em cada uma dessas 4 ações que eu mencionei aqui. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, quer saber um pouco mais, já deixa seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim. O YouTube vai entender que isso é um conteúdo de valor para você, possivelmente também é para outras pessoas e ele vai recomendar esse vídeo para mais gente, beleza? E antes da gente começar esse vídeo, qual dessas 4 empresas aqui você acha que trouxe o maior retorno para os seus acionistas em questão de valorização das ações, mais os dividendos, o retorno total, que as empresas trouxeram para os acionistas desde janeiro de 2000 até 31 de julho de 2020, ou seja, um pouquinho mais de 20 anos aí. Então comenta aqui embaixo qual dessas empresas você acha que é para ver se você vai estar certo ou não e depois você volta e comenta falando se você estava certo ou não na hora que você terminar de assistir esse vídeo. Fechou? Bora lá! A primeira ação que eu vou falar aqui é a ação do Itaú. Se você tivesse investido R$100 em janeiro de 2000 em Itaú, no dia 31 de julho de 2020, você teria um total de R$ 2.433,71, que é uma valorização de 2.333% ao longo desses últimos 20 anos, uma multiplicação de mais de 24 vezes do seu patrimônio. Enquanto isso, nesse mesmo período, o índice Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, rendeu 514%, que daria um patrimônio total no final do período R$ 614,41. Ou seja, esse resultado é 4,5 vezes menor do que o resultado de quem tivesse investido nas ações do Itaú exclusivamente. E aqui eu quero que você repare bastante esse gráfico para ter um título de comparação com outros gráficos também e ver qual que é a diferença entre essas ações, que dá para ver muita diferença entre todas elas que eu vou mostrar aqui. Mas nesse gráfico você pode ver que por mais que a ação tenha passado por altos e baixos, ela subiu e caiu ao longo desse tempo, no longo prazo ela sempre apresentou uma característica muito de alta, uma tendência de alta. E isso é uma característica muito comum dos bancos, principalmente aqui no Brasil, que eles conseguem ser extremamente rentáveis mesmo em períodos muito adversos. Se a gente pegar o gráfico de outros bancos, também vai ter alguma coisa parecida com isso, não vai ter uma queda tão grande igual outras empresas vivenciaram ao longo da sua trajetória. E mesmo em momentos como, por exemplo, a crise de 2008 não afetou tanto assim os grandes bancos no Brasil como afetou outras empresas. Então, essa é uma característica muito interessante dos bancos que vale a pena guardar aí. Já com a Petrobras, os mesmos R$100 investidos ali em 2000, em julho de 2020, teriam se transformado em R$ 858,43. E a diferença entre Petrobras e Itaú é que no caso de Petrobras, o gráfico é muito mais curioso que o gráfico de Itaú. E dá uma olhada aqui, quem comprou as ações no início do período mencionado aí e vendeu essas ações logo antes da crise de 2008, teve um retorno 2 vezes maior que o retorno que você teria nas ações do Itaú. E no meio do caminho, a empresa passou por sérios problemas de corrupção, governança, má gestão, e com isso as cotações despencaram e elas sofreram bastante durante uns bons anos e só depois conseguiram recuperar esse prejuízo. E uma coisa que vale a pena reparar também é que por mais que as ações da Petrobras tiveram um retorno levemente acima do Ibovespa nesse período de 20 anos e bem abaixo das ações do Itaú, a volatilidade dessas ações foi muito maior que a volatilidade tanto do Ibovespa quanto também das ações do maior banco do Brasil. E isso pode ser explicado, além, claro, dos problemas e escândalos de corrupção que a Petrobras teve ao longo desse tempo, pelo fato dela ser uma empresa de commodity. Empresas de commodity, elas são mais cíclicas, os resultados delas são muito cíclicos, justamente porque as commodities são produtos que têm um resultado também, que tem um preço muito cíclico. Então, como a Petrobras ela tem grande parte da receita, por exemplo, vinda de petróleo, e o petróleo também está cotado em dólar,
é uma commodity que está cotada em dólar, que também tem essas variações, essa ciclicidade ao longo do tempo. Então, quando o preço dessas commodities variam no mercado internacional, as ações, os resultados, consequentemente, das empresas também vão variar bastante. Então, na hora que, por exemplo, uma alta da commodity, se a empresa vende aquela commodity, ela vai ter uma receita maior. Por outro lado, se essa empresa tem um custo associado àquela commodity, o custo dela vai aumentar no momento de alta da commodity também. Então, nesses momentos que a empresa não vai conseguir, por exemplo, ou repassar aquele preço e o custo está aumentando, ela pode ter um resultado muito negativo. Então, ela tende a acompanhar bastante esse ciclo da commodity e, consequentemente, traz uma volatilidade maior para suas ações. A próxima ação que nós vamos falar aqui é a Oi. A Oi é uma empresa que ultimamente está sendo extremamente falada, muita gente está comprando, às vezes sem nem saber o que está acontecendo, e o curioso é que essas ações tiveram uma performance bem interessante e bem acima do Ibovespa, por exemplo, ali no começo, no primeiro período desse gráfico, mas depois ela veio por água abaixo. A empresa entrou num ciclo extremamente negativo, entrou em recuperação judicial e tá essa novela aí que tá todo mundo acompanhando até hoje, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o fato é que historicamente o resultado dela, principalmente as cotações, não foram muito bons. E só para você ter uma ideia, quem investiu R$100 em 2000 nas ações de Oi, no final de julho teria só 5,81%, que é uma desvalorização de quase 95% nesse período todo. E para piorar, se a gente considerar quem investiu ali no topo em 2008, o prejuízo está quase em 100%, o prejuízo já passou de 99%. Então, praticamente, seu dinheiro naquelas ações virou pó. O que você investiu desapareceu por completo, só ficou um pouquinho ali, mas quase 100% foi embora. O quarto e último exemplo que nós vamos mencionar aqui, mas antes de eu terminar, eu vou ter mais algumas conclusões depois desses gráficos, então não sai desse vídeo porque vai ter muito conteúdo bom ainda, mas são as ações de Vale. E a ideia por trás da Vale é bem parecida com as ações de Petrobras, pelo fato de que ela também é uma empresa de commodity. Então, o resultado dela e, consequentemente, o preço das ações está diretamente associado com a cotação do dólar e com a cotação do minério de ferro, porque a Vale exporta grande parte da sua produção de minério de ferro, então essa empresa tem uma característica muito peculiar também, que é bem parecida com todas as empresas de commodity, que quando a commodity varia bastante, o resultado e, consequentemente, as suas ações tende a variar também. E reparem bem que, pelo menos considerando até o final de julho, que foi quando eu extraí essas bases de dados do Economática, a Vale era a única ação que já estava na sua máxima histórica depois de passar pelas quedas causadas da pandemia. E, além disso, dos 4 exemplos que eu selecionei aqui, as ações de Vale foram as ações que mais trouxeram retorno ao longo desses 20 anos, transformando R$100 investidos ali em 2000 em mais de R$4.000, total de R$4.015,10. E depois de apresentar esses dados, eu quero trazer aqui 4 conclusões que eu tirei deles que eu quero compartilhar com vocês também. A primeira delas é que a Bolsa de Valores é um excelente lugar para você construir e preservar riqueza no longo prazo. Enquanto o país estiver andando para frente, enquanto a economia estiver caminhando, as empresas vão ter uma excelente relação com isso, se não forem até mesmo a causa dessa prosperidade do país. Então, nada melhor do que você se expor a essas empresas na hora que você acredita que o país, no longo prazo, tende a se desenvolver e está num momento melhor do que nós estamos hoje. Se o país prospera, empresas vendem mais, conseguem contratar mais pessoas, o desemprego diminui, as empresas conseguem gerar valor para os seus acionistas, as ações sobem. Ou será que é até o contrário disso, né? As empresas vendem mais, contratam mais pessoas e, consequentemente, o país prospera. Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber qual você acha que é a causa e o efeito. As empresas desenvolvem o país ou um país envolvido desenvolve as empresas também? Deixa aqui. E por mais que algumas empresas possam realmente ficar pelo caminho, como foi o caso das ações de Oi, que quem investiu ali perdeu 95%, ou quem investiu em 2008 perdeu 99% do que investiu, se você montar uma carteira diversificada, você vai ver que as ações tendem a se valorizar no longo prazo sim, porque a economia se valorizou. Algumas empresas vão ficando no caminho, é normal, mas a gente nota pelo índice Bovespa que ele
vai valorizando. Por mais que seja menos do que algumas ações específicas, na média ele tende a se valorizar também no longuíssimo prazo. A segunda lição é que, tirando o fato de você ser um dedo podre e só colocar a empresa que vai ter um retorno parecido com o Oi na sua carteira, que infelizmente isso é difícil da gente saber, mas caso você acerte exatamente aquelas que vão trazer um péssimo retorno, tirando isso, se você tiver uma carteira diversificada em ações diferentes, setores diferentes e por aí vai, está tudo bem se você não acertar todas. E eu digo isso porque se você investiu nesses últimos 20 anos em ações de Oi, você perdeu 95% do que você investiu nessas ações. Só que por outro lado, se você investiu em qualquer outra dessas empresas que eu mencionei aqui, ou até mesmo no índice Bovespa, o retorno dessas outras ações superou o retorno negativo da Oi. Então, se você tivesse, por exemplo, 50% em cada, você teria um retorno positivo mesmo assim, justamente porque você diversificou sua carteira. Porque se a Oi caiu 100% e alguma outra empresa valorizou mais de 100%, significa que esse mais de 100% já compensou aquele retorno da Oi. Então, é extremamente normal no longo prazo você vai comprar qualquer empresa que se aproxime de uma próxima Oi, por exemplo, que vai ter um extremo prejuízo na sua carteira, mas com uma gestão de risco adequada, se você souber o que você está fazendo, se você tiver o conhecimento adequado para isso, no longo prazo você vai ganhar dinheiro com ações, justamente porque as ações que vão se valorizar no longo prazo tendem a se valorizar muito mais do que as ações que vão desvalorizar, justamente porque o máximo que você pode perder dinheiro quando você investe em ações é perder 100%. Mais de 100% você não perde, você nunca vai ficar devendo dinheiro na hora que você investe em ações, a não ser que você alavanque, que você compre opções, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, mas se você investir em ações, se você comprar ações, você nunca vai ficar devendo. E por outro lado, o céu é o limite, não tem um teto que uma ação pode valorizar, ela pode multiplicar por 2, 3, 10, 20, 50 vezes e isso a gente nunca vai saber, a gente tem que comprar boas empresas e pensar no longo prazo, porque aí no longo prazo as empresas que valorizam vão justificar as perdas das empresas que tiveram esse prejuízo. A terceira lição que eu quero trazer aqui é o fato de que no longo prazo a bolsa sobe caindo. Até existe um ditado falando isso. A bolsa sobe caindo, a renda variável varia. Por mais que algumas dessas ações tiveram um excelente retorno no longo prazo, no curto prazo elas sofreram uma volatilidade muito alta. As ações podem ter caído também no curto prazo e isso é extremamente normal. Mas com isso você tem duas opções. Você pode ou aproveitar essa queda e desesperar e vender a ação no prejuízo, ou por outro lado você pode aproveitar de fato que essas ações caíram para você ir lá e comprar mais, porque justamente nesses momentos de queda é que são as maiores oportunidades de compra. Então, se você souber aproveitar esses momentos, o seu retorno vai ser na média muito melhor do que a média dos investidores também. A quarta lição que eu quero trazer aqui é o fato de que esses retornos que eu mencionei aqui foram os retornos de um único aporte ali nos anos 2000. E agora eu quero que você faça o exercício aí, o que você teria de patrimônio, por exemplo, caso você tivesse investido constantemente ao longo desse caminho aí, na hora que a bolsa estava subindo, na hora que a bolsa estava caindo também, porque se um único aporte na bolsa, aqui seja no índice Bovespa, trouxe esse retorno no longo prazo, imagina um retorno proporcional a isso mensal ali na hora que você estava aportando todos os meses. Então a gente tende a subestimar o retorno que a gente vai ter no longo prazo e a gente superestima o retorno que a gente vai ter no curto prazo. No curto prazo, nem sempre a gente vai ter um retorno tão bom assim, justamente porque a bolsa pode cair. Mas no longo prazo, que é quando a gente subestima, a gente pode sim ter um retorno espetacular. E lembrando um detalhe muito importante, rentabilidade histórica, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque uma ação valorizou muito nos últimos anos que ela tende a continuar valorizando na mesma proporção nos próximos anos e não é também porque uma ação caiu muito que ela tende a continuar caindo nos próximos anos. A gente nunca vai saber, o futuro é incerto, ninguém tem bola de cristal. E também esses exemplos que eu trouxe aqui são meramente ilustrativos e educativos. Eu trouxe como exemplo para trazer alguns ensinamentos, algumas lições que eu trouxe com isso e não devem ser de forma nenhuma encaradas como recomendações de investimento. Eu não quero que você compre nenhuma dessas ações, até porque você não deve comprar nenhum ativo olhando simplesmente o gráfico histórico desse ativo. Na verdade, você tem que pensar, fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa daquela empresa pensando para o futuro, no longo prazo. Então, nunca tome uma decisão só com base nisso ou com qualquer dica que você vê na internet. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim. Comenta
comenta o que você achou, se você acertou qual ação teria se valorizado mais e manda esse vídeo para aquele seu amigo que pode gostar também, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.